Uma história Letícia, obrigado. divertida, uma história de negócio, que tem drama, que tem aventura. Cheguei lá toda pomposa, patricinha, e o meu pai falou assim, o que você tá fazendo aqui assim? Não, você vai contar parafuso. Daniel, nós vamos fazer um M&A. Não sei se é pra comprar, não sei se é pra vender, mas primeiro eu preciso terminar minha fábrica. Todo mundo me via como a filha do dono. Então, eu comecei a estudar muito. E dentro de casa, nunca teve uma diferenciação entre ser homem e ser mulher. Então eu falei, gata, não, meu nome é Letícia. Então eu sempre exigi muito respeito. É isso aí. Trabalho é trabalho e eu vou fazer com excelência. Não pode errar. Então, esse negócio de politicagem, a gente nunca gostou muito. A gente gostava sempre da relação muito aberta. Fala o que tem que falar e saiu daqui, tá tudo ótimo. Falei, não, Daniel, a gente tá indo pra Bélgica. Eu tô comprando a passagem. Um LOI assinado 10 vezes EBITDA. EBITDA. Passou o D1, aí eu fui tirar férias. Fui bufazando no Rio de Janeiro sozinha, Lamara, tomando champanhe. Ou seja, o M&A te fez bem. É muito fácil ser herdeira. Aí eu falei, é muito fácil você não saber tudo que eu passei. E o meu sonho, por ter feito relações internacionais, era internacionalizar uma empresa. Começando mais um episódio do M&Azeiro, o podcast para contar as histórias de M&A que a gente participou, de amigos, trazer advogados. E hoje eu tenho o prazer de estar com a Letícia, que foi nossa cliente, para contar a história da Ingenplan, da uma operação que a gente fez. A gente se conhece há muito tempo, foi muito bom trabalhar com vocês e a gente vai contar essa história aqui hoje. Uma Letícia, história obrigado. divertida, uma história de negócio, que tem drama, que tem aventura e tem o longo prazo, né? Como você comentou antes de eu me apresentar. Lê, conta um pouquinho da sua formação e um pouquinho da história da Ingenplan. Tá, eu sou a Letícia Negro Leme. Eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma empresa, então eu sou filha de duas pessoas empreendedoras. O meu pai, ele é um gênio para mim. Ele começou no setor de dispositivos médicos, ele é pioneiro na área de bucomaxilofacial no Brasil. E a minha mãe, loucona, entrou na empreitada dele e eles começaram um negócio. Então eu costumo dizer que eu nasci dentro de uma empresa. Eu sempre fui criada e educada para ser empreendedora, eu não sei fazer outra coisa na minha vida. E eu me formei em Relações Internacionais, me formei em Economia, e o meu sonho, por ter feito Relações Internacionais, era internacionalizar uma empresa. E aí eu tinha alguns caminhos. Eu poderia ou ir para o mercado, começar a trabalhar no mercado, ou eu poderia ir trabalhar na empresa dos meus pais. E eu comecei a trabalhar na fábrica com 15 anos. E aí, quando eu fui começar a trabalhar na fábrica, o primeiro dia, assim, eu fui toda de branco, lembro exatamente, cheguei lá toda pomposa, patricinha, e o meu pai foi me colocar, ele falou assim, o que você tá fazendo aqui, assim? Não, você vai contar parafuso. E aí, o local que ele me colocou pra trabalhar na fábrica, pra começar, foi contar parafuso. Então, eu conheci a operação inteira dentro da fábrica. Meu pai, ele me convidou a conhecer toda a operação. E aí, com 21 anos, eu já tinha me formado em economia, eu entrei na distribuidora, que a gente chama de distribuidora na época, e comecei a trabalhar dentro da fábrica. Só que quando eu entrei na fábrica, a gente estava passando por uma crise de mercado e eu era filha do dono. Todo mundo me via como a filha do dono. Então, comecei a estudar muito, tanto pelo mercado da saúde, boas práticas de fabricação, Anvisa, como gestão de fábrica, gestão comercial. Então, quando meus amigos estavam todo mundo na balada no final de semana, eu estudava demais. E implementava. Eu tenho uma energia muito de execução. E aí, quando eu entrei na fábrica, a gente desenhou um cenário de 10 anos que ou a gente iria vender a empresa ou a gente adquirir uma empresa. Esse era o nosso cenário. O caminho envolvia M&A. O caminho envolvia um M&A. Até porque tem muitas fábricas, Rio Claro, ele é um polo de dispositivos médicos, tem muita fábrica. Então, no longo prazo, é natural que diminua-se a quantidade de fábricas e comece um conglomerado. Então, esse era o caminho. E aí, a gente desenhou todo o caminho em como a gente ia chegar no M&A. Esse é o objetivo. Isso eu tinha 21 anos. Legal. E eu lembro quando eu fui visitar vocês nessa fábrica, que era num bairro bem residencial de Rio Claro. Acho que seu pai foi comprando as casas do lado e foi ampliando a fábrica. Eu lembro exatamente a fachada azul, meio azul, né? Eu entrava na porta, tinha uma escadinha caracol e ficava a sua sala, a sala do seu pai e tal. E a gente fez a nossa primeira reunião ali. Eu acho que foi em 2016. A fábrica, ela começou, o meu pai, ele ganhou um terreno do meu avô, de herança. E a fábrica começou ali, e aí ele pediu de casamento, o presente de casamento dele e da minha mãe foi um torno.
E aí eles começaram o negócio ali. E aí, conforme o negócio ia crescendo, ele foi comprando daí toda a região. Então, a casa que a minha avó morava, o vizinho, a casa da tia, foi comprando tudo e foi formando daí toda uma fábrica. Mas ela ficava num bairro residencial, um bairro bem de baixa renda, assim. E a gente foi fazendo. Eu lembro que eu fui estacionar o carro e só tinha garagem. Eu não conseguia estacionar o carro ali para ir na reunião com você. Mas assim, é impressionante, assim, nessa trajetória que eu te conheci desde 2016, a capacidade de execução que você tinha e que a companhia tinha. E o seu pai também é um cara que escuta muito, um cara muito empreendedor, conhece muito do mercado. Então, assim, não foi nada sem querer, né? Foi tudo intencional. Não foi nada sem querer, foi tudo intencional, tudo estratégico. Claro que muitas vezes a gente se surpreendeu no caminho, né? Porque eu acho que a gente tem que estar aberto a surpresas no caminho, mas sempre foi tudo estratégico. A mudança de planta da fábrica foi estratégico. O próprio produto, né? Então, meu pai, ele desenvolvia muitos produtos. Sim. E a gente foi a primeira fábrica no Brasil a ter a prótese de ATM personalizada, que foi quando a gente deu um boom no Brasil. E o meu pai ficou anos no projeto. E a Anvisa, na época, ela nem tinha como registrar, não sabia como registrar um tão inovador. personalizado, de tão inovador. E algo que eu aprendi muito com o meu pai é um cara executor, um cara persistente. Então, pra gente, assim, não existe o não dá. Se a Anvisa não sabe, eu vou ensinar, eu vou dar um jeito, eu vou... Então, a gente ia muito em reunião em Brasília, bate e volta. Eles também sempre foram muito abertos para aprender a como registrar um produto personalizado. E então sempre foi muito isso, sim. Conversei com você em 2016, você falou assim, Daniel, nós vamos fazer um M&A. Não sei se é para comprar, não sei se é para vender, mas primeiro eu preciso terminar minha fábrica. Que vocês estavam construindo uma fábrica já num galpão estruturado, dentro de um condomínio industrial, com uma estrutura maravilhosa. Aí você falou, eu preciso terminar isso primeiro e aí a gente conversa. Então, eu conversei com você em 2016, de 15 para 16, de ano 2016 inteiro, eu liguei para você e falei, Lê, quero visitar a fábrica, quero visitar a fábrica. Conversei o ano inteiro de 2017 e as nossas conversas sempre eram muito construtivas. Mesmo eu não estando contratado, sempre que a gente debatia, o meu objetivo era sempre dar uma indicação para a empresa ficar melhor. E o interessante é que a gente conversava, eu voltava e falava, não, já fiz. Falei, não, agora que você trocou, você precisa pensar em constituir uma holding, porque se você tem o objetivo de M&A, esse prédio tem que ficar numa empresa patrimonial, porque quem compra business não quer o imóvel. Aí eu voltava, já tô fazendo a holding. Agora, chegou a hora de você trocar o RP, você precisa ter mais números na mão, já tô vendo, vou botar um TOTS. Sim. Você precisa preparar para auditar os números, aí contratou uma empresa que fez várias vezes cartas de controle interno. Então, quando você foi auditar, você já sabia que seu balanço não ia ter ressalva. Já sabia que não ia ter ressalva. E eu tinha certeza que esse cliente, no caso vocês, iria fazer um bom M&A. Eu tinha certeza, porque a capacidade de execução era muito intensa. Sempre que a gente chegava e falava, agora precisa melhorar isso, eu voltava e melhorava. Então, conversamos 16, 17, 18, nós decidimos fazer o primeiro valuation. Sim. Foi acho que a gente começou o valuation em fevereiro para março. Eu lembro que virava o ano, eu te mandava mensagem. Os médicos, ele tem uma facilidade no valuation, porque não tem nada por fora, né? É tudo por dentro. Lógico. Então, eu nunca... Eu não sei, na verdade, como é trabalhar diferente disso. E a gente também teve uma sorte que... Não sei se é sorte, mas sim, que a gente conseguiu o financiamento do BNDES para a construção da fábrica. E a gente conseguiu esse financiamento de forma direta também por muita persistência do meu pai. Então, a gente não teve intermediador. E o BNDES exigiu muita coisa nossa. Então, a gente acabou profissionalizando muita coisa dentro da empresa. Uma delas é a parte da auditoria. Que eu não conheço, mas a gente foi uma das primeiras fábricas do setor a ter auditoria externa. Então, os nossos números, eles eram muito confiáveis. Sem dúvida. Então, mesmo a parte de estoque, que era muito grande, a gente tinha peças muito pequenininhas na época, mas ia a auditoria lá todo final de ano para contar todo o estoque. Então, a gente tinha muita confiabilidade nessa parte dos números. E por que vocês decidiram ir pro M&A e, na verdade, passar por um processo de valuation? Eu lembro,
exatamente o contexto. Vocês tinham crescido quase mais de 90% de um ano para o outro, 90 e poucos por cento de um ano para o outro, e estavam fazendo naquela fase mais ou menos 9 milhões de investimento para impressão 3D. Né, que Foi a primeira máquina do Brasil também. a primeira máquina do Brasil a ser instalada aqui e funcionar, né? Sim. Tudo primeiro. Sim. E aí vocês estavam numa fase de fazer esse investimento e nesse ano corrente vocês iriam bater o limite do lucro presumido, que na época acho que era 78 milhões. E aí quando a gente fazia o P&L do DRE, o lucro, a última linha, você teria que crescer de novo quase o dobro para ter o mesmo lucro, porque mudou o regime de tributação maior, a empresa tinha uma excelente margem EBITDA acima de 35%, excelente a empresa, e então falou, não faz sentido, eu preciso, em vez de fazer 9 milhões de investimento, eu preciso fazer 25 milhões de investimento para chegar logo nesse patamar e pelo menos superar o lucro por conta do faturamento, né? Sim. Então era esse o contexto que vocês já tinham vindo um crescimento muito forte, estavam outro crescimento muito forte, mas ia bater no limite do presumido. E aí a gente decidiu começar a fazer o processo de M&A estruturado. Você já tinha essas conversas com o seu pai, com a sua mãe, e aí a gente começou o trabalho. Uhum. Fizemos o valuation. E a gente sempre fez o valuation sempre considerando pós-money, né? Considerando já esses 25 milhões, nós vamos fazer de qualquer maneira. Então a gente já chegou bem estruturado na mesa. E eu lembro que o nosso múltiplo base era de 9 a 12 vezes EBITDA, né? Por conta desse crescimento. Eu saí de uma base de EBITDA pequena, mas só como eu estava crescendo demais, meu múltiplo tinha que refletir esse crescimento que eu ia entregar para o comprador, né? E aí começamos o processo. A gente assinou 3 NDAs, um com o comprador, outros 2, um não caminhou bem, o outro também caminhou bem, então ficaram 2 na mesa, né? Sim. E desses 2, um fez a primeira proposta, que foi a Materialize. Sim. Né? Mas antes disso tem uma história, porque a gente tem uma experiência com o M&A, desculpa te cortar, para a gente chegar por que a gente decidiu ir assinar o NDA. Então, a gente tinha no setor já uma experiência de uma operação com fundo de investimentos que deu certo do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de negócio, não era o que a gente queria. E a gente quase fechou com eles. Só que na época, eu já nem me lembro questão de números, de porcentagem, tudo, só que a gente saiu da mesa por quê? Porque o fundo de investimento ou você compra 100%, ou a gente não quer, porque a gente não queria ser sócio do fundo de investimento. Uhum. Então, eu aprendi, né, o meu pai ele é muito industrial, a gente é muito desenvolvimentista, a gente gosta de desenvolver, de gerar emprego, de criar e de expandir. E a dinâmica do fundo de investimento, ela é um pouco diferente, porque ela precisa dar resultado para os acionistas. E às vezes você tem que perder no curto, no médio prazo para dar resultado para o acionista. Então a gente tinha muito claro que a gente não queria um fundo de investimento. Verdade. Isso daí, então eu acho que no M&A é muito importante você saber o que você quer e o que você não quer. Exato. Então a gente aprendeu com o setor, a gente quase fechou aqui na 9 de julho ainda. A gente saiu da mesa na hora, a gente acabou não fechando. E aí a gente entendeu que a gente precisava de um parceiro para trocar tecnologia. Então a gente tinha já a gente já tinha já o 3D, só que no Brasil, na época, honestamente eu não sei como é que tá hoje, não tinha tecnologia. Então era tudo muito desbravar. E se desbravar sozinho é muito desgastante. Além de ser um altíssimo investimento, é muito desgastante. Então, quando a gente decidiu, de novo, ir para o mercado, uma das nossas intenções era trocar tecnologia com alguém que já tinha conhecimento no 3D. Fato. Para ajudar a gente a expandir o negócio de 3D no Brasil, que na época estava começando a aquecer, a gente já sabia que a médio e longo prazo iria aquecer, só que a gente não tinha muita mão de obra, muito conhecimento, ia demorar demais pra gente fazer sozinho. Uhum. E aí, esse foi um dos motivos que a gente decidiu ir para o mercado. E um outro motivo era que dentro de uma empresa familiar, você pode ser o herdeiro ou o sucessor. Eu decidi que eu não queria ser a sucessora. O meu irmão não queria ser o sucessor. Aquilo era o sonho do meu pai.
Então, eu tive ali 11 anos de fábrica, que foi muito legal, adrenalina do setor de dispositivos médicos, aprendi, foi uma escola, mestrado, doutorado, só que não era o meu sonho. E era muito desgastante pra mim, porque como eu era uma executiva muito intensa, Sem dúvida. até por isso que eu criei o wellness financeiro, o bem-estar financeiro. Por quê? Porque eu era uma geradora de dinheiro, só que sempre no modo sobrevivência, sempre em alerta. Eu não sabia parar. Uhum. E aquilo ali me custou muito emocionalmente, me custou muito relacionamentos, me custou muito saúde, me custou demais. E então eu não queria um negócio mais. E aí foi quando a gente sentou com os meus pais e a gente falou muito claramente, olha, a gente fica se vender a empresa, aí aquele projeto de 10 anos atrás era ou a gente compra ou a gente vende. A gente fica se você vender a empresa, se você não vender tá tudo ótimo, mas a gente tá saindo do negócio. E aí foi quando os meus pais falaram, não, então a gente vai pro mercado. E quando eles falaram vai ao mercado, parece que é uma coisa de energia, assim, né? Porque daí foi quando a gente se falou e aí, de repente, apareceu. Aí os belgas uma vez estavam na fábrica, foram visitar do nada, a vice-presidente foi fazer uma visita na fábrica e o meu irmão comentou, assim, acho que num churrasco, no almoço, sei lá, comigo. Ah, e a vice-presidente foi lá, a gente comprava software deles, uma outra linha. Eu falei, Vitor, mas o que uma vice-presidente vai fazer na nossa fábrica? Assim, a gente era grande, mas a gente não era tão assim, relevantes para uma vice-presidente da Bélgica vir visitar a gente. Eu falei, tem coisa. Aí eu liguei pro Daniel. Eu falei, Daniel, tem coisa. E assim, voltando nessa Você lembra parte. disso? Sim, sim, lembro. E eu lembro exatamente o que eu peguei o carro, fui para Rio Claro, conversei com você, e aí o seu irmão tava saindo, ele me entregou o cartão descendo da escada e eu subindo para conversar com você. Entregou o cartão dela, porque daí a gente Isso. sentiu ali, eu acho que isso aí também é algo importante. Quando você tem um objetivo claro, quando você sabe que você vai fazer um M&A e tudo, você tem que estar na percepção. Uhum. Não, e assim, de novo, voltando na parte da execução, como vocês eram executores, e você vivia de fato intensamente aquele negócio. E eu ficava assim, gerou muita admiração, né, pelo seu pai, por você, pela sua mãe, pelo seu irmão, e pela dedicação que você tinha. E eu pensava comigo, não, a Letícia, essa minha cliente, ela tá num ambiente totalmente masculino, porque é natural, é fábrica, fala muito com médico, né? Então, assim, é um ambiente extremamente masculino e ela chega e domina o espaço e tá fazendo a companhia crescer 100%, 60%, e isso me gerava muita admiração. Então, eu sempre insisti em conversar com vocês porque eu vi a sua capacidade de execução. E como que era, assim, no dia a dia, você num ambiente muito masculino? Porque ou era fábrica ou era mercado, que é um ambiente também muito masculino. Eu acho que o que me ajudou muito é que eu sou palmeirense. Então eu gosto muito de futebol. Eu gosto muito de futebol, eu gosto real, gosto de ir no estádio, isso sempre me ajudou muito. E dentro de casa, nunca teve uma diferenciação entre ser homem e ser mulher. Minha mãe e meu pai sempre falaram que eu podia fazer o que eu quisesse da vida. Concordo plenamente com isso. E que eu tinha que fazer o que tinha que ser feito. Então, eu nunca fui ensinada a esperar a valorização dos outros, esperar reconhecimento do outro. O meu ensinamento foi, você tem que fazer o que tem que ser feito. Então, você tem crise, você tem que solucionar. Então, a minha educação é ser muito solucionadora. Uhum. E eu sempre vivi muito por gostar muito de futebol, eu sempre vivi muito em ambientes masculinos e femininos também. Só que eu era amiga dos meninos na escola, por quê? Porque eu gostava de futebol. Eu queria jogo de futebol. Então eu sempre tive muito essa facilidade. E quando eu entrei na empresa, não foi muito diferente. Porque como eu gostava de futebol, eu sabia o linguajar da quinta série, como a gente chama, né? Das brincadeiras, tudo mais. Eu fui muito bem aceita, assim, nos grupos. E eu não me importava, assim, com as coisas de homem. Eu dava risada. E às vezes, assim, com 23 anos, eu tava com 20 distribuidores na mesa. Uhum. Conversando numa boa, escutava, sem julgamento nenhum. Então eu tive essa facilidade. Assim, e realmente o meu pai nunca me fez uma... E ele até falou, né, quando eu tinha uns 33 anos, que ele ficou preocupado que eu não ia casar e não ia ter filho, ele falou que ele se arrependeu um pouco. Ele falou que ele se arrependeu um pouco, porque ele falou, não, eu tinha que ter te ensinado algumas coisas, tipo, do universo feminino, mais do feminino. E... porque sempre foi uma coisa, assim, muito... E você, assim, era muito natural, né? Muito natural. E eu me divertia muito trabalhando com você, porque a gente
eram muitas horas, né, de trabalho, a gente sempre saía para tomar uma cerveja, Eu sempre tomava cerveja, eu bater era do papo. bar, bater papo. É, E eu acho que também sempre teve uma questão muito de respeito. Então, eu sempre exigi respeito no meu espaço. Então, eu nunca tive relações com fornecedor, com cliente, nunca dei espaço também pra me chamar de gata. Até teve uma vez que um cara ligou na fábrica e falou gata. Eu falei, gata não, meu nome é Letícia. Então, eu sempre exigi muito respeito. é isso aí. E como eu exigia muito respeito, as pessoas também respeitavam muito meu espaço e eu respeitava o espaço do outro. Então, eu Outra não tive coisa problema. que eu gostava de estar com vocês era que a gente tinha discussões muito acaloradas. Sim. Muito acaloradas. E tem gente que eu falei, tem gente que você trabalha, obviamente trabalho é trabalho e eu vou fazer com excelência, não pode errar, a gente não pode errar, porque assim, vou dar um exemplo, uma vez a gente estava fazendo um EBITDA ajustado e o meu funcionário, em vez de ajustar 200 mil, ajustou 2 milhões. Mas foi só um zero. Falou, tá bom, agora se você colocar em múltiplo, que a empresa é 8 vezes EBITDA, meu irmão, você errou 16 milhões. Então, assim, não pode errar. É o patrimônio da pessoa que ela confiou em você para fazer o melhor trabalho possível. O M&A é complexo, ela tem que confiar em você e você tem que fazer essa confiança valer. Se, por um acaso, errar, tem que voltar e corrigir. Então, assim, eu sempre levei isso muito a sério. Então, eu gostava de fazer o meu trabalho com excelência, mas eu gostava de estar com vocês. E uma coisa que eu admirava, era que a gente quebrava o pau na empresa, discutindo processo, discutindo plano de negócio. Imagina, você vai fazer um plano de negócio de 25 milhões, acho que é um outro patamar de dinheiro. Pô, em 2016, 17, você falar em 25 milhões de investimento em equipamento, em software, é muito dinheiro. É até hoje, né? Sim. E a gente quebrava o pau ali, e aí a gente saía, várias vezes eu fui jantar na sua casa, e você morava muro com o seu irmão, o quintal era o mesmo. E a gente quebrava o pau e depois você chegava todo mundo junto, numa boa, não tinha vaidade, não tinha, o conflito não chegava em casa. E isso eu admirava muito em vocês. Eu particularmente não gosto desse mimimi do corporativo. Eu acho que esse mimimi do corporativo, ele acaba limitando muito o próprio crescimento da empresa. Então, esse negócio de politicagem, a gente nunca gostou muito. A gente gostava sempre da relação muito aberta. Fala o que tem que falar e saiu daqui, tá tudo ótimo. Então, eu acho que uma das coisas que ajudaram muito no crescimento da empresa foi a comunicação. Uhum. E não era uma comunicação de politicagem, era uma comunicação real. Cara, tá errado. Então, a minha equipe, que era muito executora também, eu sempre dei a liberdade pra falar quando eu tô errada e quando eu tava certa ou quando a gente tem que ajustar a rota. Uhum. Porque eu acho que quando a gente contrata a equipe, a gente sempre contrata alguém melhor do que a gente naquela posição. Se a pessoa ficar de politicagem comigo, a empresa não vai crescer. Exato. Isso é um erro que muitos empresários têm dificuldade, né? De aceitar que tem uma área que a pessoa é melhor que você. Totalmente. Então, várias áreas. E eu acho que parte do crescimento e do desenvolvimento de vocês veio dessa capacidade que vocês tinham de focar no que é importante. Sim, focar no que tem que ser feito. E aí, bem, a empresa, chegamos nesse contexto, né, de empresa fazendo esse investimento, precisando completar esse investimento de 25 milhões, que era muito dinheiro, vamos para mercado. Então, assinamos 3 NDAs, 2 caminharam e um começou a virar proposta. E aí que começam as dificuldades. Por quê? Essa belga, que era co-founder e também esposa do CEO da companhia, era o primeiro M&A que ela estava fazendo cross-border, e era o primeiro M&A que ela fazia 100% do começo ao final. Obviamente o marido já tinha listado a empresa, ele era o cara de business, Sim. né? E ela estava chegando e assumindo a posição de business também. E ela tinha dificuldade de entender os passos da operação, que era primeiro uma distribuição de dividendos, né? Porque a empresa tinha lucro acumulado e com o aporte ela não ia precisar de 100% desse caixa, então eu reduzia o seu ganho de capital na pessoa física, porque naquela época a distribuição de dividendo era isenta, hoje não mais. Aí o segundo passo, com o lucro acumulado que sobrou, que não dava para distribuir pelo caixa, a gente iria aumentar o capital com esse lucro, também
porque o passo 3 seria o cash out, então aumentar o custo dessas cotas na física para reduzir o ganho de capital e a tributação. E o passo 3, depois do cash out, o passo 4 era a capitalização da Materialize. Sim. Dos compradores, né? Sim. E aí acabaria 75-25. E ela não conseguia entender como que o valuation não ia mudar se ela botasse os 25 milhões. Ela não entendia que o nosso valuation já era pós-money, né? E aí começou a dificuldade. E aí, conta a história da gente indo pra Bélgica, vai. Aí... Depois desse brief pra assinar o LOI... eu lembro que quando eles foram pra fábrica, eles foram visitar a fábrica, eu tava no Egito. E eu tava numa viagem no Egito e meu irmão falou, Letícia, você volta, vou comprar uma passagem, você volta, faz a negociação e aí você volta pro Egito pra sua viagem. E aí eu parei assim, falei, cara, Vitor, se eu for, não vai vender empresa. Porque quando a gente tá muito intenso dentro de um negócio, o negócio é nosso filho. Não vou vender meu negócio. Eu quero vender, mas eu não vou. Então você precisa criar ferramentas pra você desapegar. A minha ferramenta foi estar no Egito. E eu falei, vocês dão conta, vai que vai. E aí meu irmão me ligou e falou, deu. Fechamos o valor. Você tava junto, tal, fechamos o valor. E a minha sensação foi, caramba, vai acontecer mesmo. Nossa Senhora, isso foi em março. E eu não conhecia ela. Aí quando eu voltei pro Brasil, aí foi muito intenso. Porque daí eu fui pro Rio visitar ela, daí a gente começou as negociações, tudo. E acho que foi em meados de maio, eu liguei pro você e falei, Daniel, vai dar ruim, a gente precisa ir pra Bélgica. Aí você falou, vamos. Eu falei, não, Daniel, a gente tá indo pra Bélgica. Eu tô comprando a passagem. Acho que 3 dias depois. Aí, na fábrica, ninguém podia saber. Então, eu fui por Paris, o Vitor foi por Portugal, meu pai foi pela Espanha. Cada um foi por um lugar pra ninguém... A gente pegou um feriado ainda, que era aqui no Brasil, acho que era Corpus Christi, alguma coisa. Eu falei, a gente vai ter que fechar esse negócio na Bélgica. E aí, todo mundo começou a chegar lá, né? Cada um de um canto. E fomos conhecer a empresa. Super empresa, assim, maravilhosa. Mega estrutura, máquina. Então, eles tinham o que a gente queria na época, que era know-how, né? O know-how. Então, assim, é a maior empresa de 3D no mundo. E a própria Johnson terceiriza essa parte de 3D com eles, né? Então, assim, é uma das maiores empresas de equipamentos e órteses e próteses do mundo, né? É uma das linhas. Eles são muito agressivos, né? Muito agressivos. Então, eles fazem toda uma parte estratégica, primeiro, para você se apaixonar pelo negócio. Então, vamos se apaixonar pelo negócio. Não, peraí. A gente fez a viagem, assim, cada um chegando num horário, e eu não sei se foi estratégia deles, porque é o seguinte... A visita só rolou por quê? Porque na segunda vez que ela veio, o marido estava junto e ele entendeu de primeira. Ele falou, faz sentido, vamos por esse caminho. E ajudou um pouquinho a diminuir a temperatura. E foi quando eles falaram, olha, tá bom, se for assim, vocês vão ter que ir apresentar para o board. É isso. E aí a gente foi para a Bélgica. Eu não sei se foi estratégia deles ou não, o que eu falei, M&A não é só técnica, Tem que ter muito emocional. Boa parte, 99% é estômago e conhecer de gente, e a situação do momento. Então, a gente chegou dessa loucura de viagem, de jet lag, porque a gente desceu no aeroporto, pegou um trem ainda para chegar em Leuven, né, que é a sede da companhia, e eles marcaram um jantar no mesmo dia, e no outro dia era a reunião com o board. Sim. Eles não deram tempo nem da gente descansar. Eu não sei se foi estratégico ou não. E a gente foi embora, tomamos vinho. Tomamos vinho, fomos embora, mas aí a gente fez a estratégia. E aí a gente foi conhecendo outro dia a empresa. E aí passava pelo museu da empresa, assim, você se apaixonava, né? Empresa de última geração lá. E aí a gente foi sentar com o pessoal de tecnologia. Eu lembro até hoje. Tava eu, Daniel aqui do meu lado, meu pai e meu irmão. E 15 gringos na nossa frente, que negociava com Johnson, que não sei o quê. Então, assim, não adianta a técnica, né? Você tem que ter um estômago. E pra mim foi muito desafiador. Por quê? Porque eu tinha que traduzir pro meu pai. Porque no começo e no fim do dia, o maior acionista da empresa era meu pai. Sim. Então, ele precisava estar muito confortável com a negociação. O que a gente fez depois desse jantar? Falou, gente, eu tenho a foto até hoje, eu mandei pra você. Você, seu irmão e seu pai. A gente caminhando pela praça que a gente parou, não sei se num bar, alguma coisa do tipo, pra definir a nossa estratégia para a reunião do dia seguinte. Falou, a gente está cansado, os caras vão vir preparados, nós vamos fazer o seguinte. E essa é a vantagem também de ter um advisor. Você sai um pouco onde a temperatura está mais quente e o advisor fica nessa zona de maior atrito. E o nosso combinado falou assim, vocês não falam sim, vocês não falam não. Quando eu falar para falar sim, vocês falam sim, e quando eu falar não, vocês também falam não. Porque
uma das estratégias do M&A é você dividir o outro bloco. Por isso que eu evito muito nas reuniões mais tensas e decisivas que o cliente vá junto. Total. Não, eu acho que o benefício de ter advisors são vários. Primeiro, acho que a gente tem que ter confiança. Então, nós criamos... Você acreditou no nosso longo prazo. Porque um M&A, para mim, na minha experiência, é algo a longo prazo. Você não vende uma empresa de um dia para o outro e você precisa criar musculatura emocional para vender a empresa. Então, eu acho que a gente criou isso dentro da Engine Plan. O segundo é porque, para a relação com a outra parte não ficar tensa, você tem um advisor para colocar ele no meio e ele que se vira. E nesse caso específico aconteceu Foi isso. o que aconteceu. E aí fomos para essa reunião, eu tenho a foto também do quadro, eu desenhando passo a passo. Eles viram, aprovaram, assim, na hora. Depois que eles entenderam passo a passo. E aí a gente saiu com o LOI assinado 10 vezes EBITDA. Mas teve uma coisa na negociação, que foi que a gente conseguiu uma negociação além do 10 vezes EBITDA, que eu não conheço na época uma empresa que tinha conseguido isso. A gente conseguiu fazer porteira fechada. Então acho que essa daí foi algo gigantesco, assim, na negociação. Porque como a gente só abriria a mão de controle nessas condições. Intensamente no negócio, geralmente no M&A eles querem tirar os riscos. Sem dúvida. E a gente conseguiu, não. A empresa é isso, vai acontecer. A gente só conseguiu isso porque os números eram muito bons e muito confiáveis. Então, quando a gente foi para a mesa, a gente sabia onde ia pegar a contingência, onde não ia. Porque a gente tinha feito a nossa pré-diligência, né? Então, a gente já expôs, olha, aqui tem problema, esse negócio tem problema. Se o seu cálculo bateu com o meu cálculo de contingência, a gente ajusta no preço e porteira fechada. Sim, exatamente. Então, eu acho que isso daí foi algo muito grande. Eu acho que na negociação, a gente precisa primeiro saber negociar. Tem que ter a arte da negociação, a arte da percepção, é sentir a outra parte e entender com quem você vai conversar. Porque 15 pessoas não dá pra você conversar. Então, eu foquei na vice-presidente. Eu foquei no emocional. Daniel focou no CFO. E meu pai, na energia dele, ele é muito bom, né? O maior negociador na mesa era ele mesmo em português. E então respeitou a estratégia. Respeitou a estratégia, que é o mais importante. E então foi assim. E aí eu lembro, quando eles assinaram, a gente saiu de lá do tipo, caraca, eles assinaram mesmo, sabe? Sim. Assim, deu certo. Chegamos exatamente onde a gente queria. E aí a gente teve um desafio. Porque a gente assinou, acho que era em maio, final de maio, começo de junho, alguma coisa assim. Só que a virada ia ser, a assinatura mesmo dos contratos ia ser 31 de julho. Então a gente teve 1 mês e meio para virar a empresa. E aí a gente recebeu, lembro até hoje, um papel da Nasdaq, porque era uma empresa listada em Nasdaq, então a gente foi a primeira empresa do setor de dispositivos médicos a fazer uma operação como uma empresa multinacional. Listada. E aí a gente tinha que assinar um papel e a multa era de 1 milhão. Só que algumas pessoas na empresa, de dólares, e algumas pessoas na empresa precisavam saber da operação para ajudar a gente a fazer a virada. E aí, a única coisa que eu falava, eu lembro até hoje, eu chamava, né, tinha o Jorge, o Bissa, o pessoal do RH, eu falei, gente, tá acontecendo isso, só que pra eu contar, vocês têm que assinar isso, é a multa de 1,5 milhão de dólares, vocês podem contar pra mim. É o no disclosure, né? Não podia falar, nada. porque é fato relevante. É fatíssimo relevante. Que assinou o LOI, se você falei, olha, tem uma coisa acontecendo, mas vocês precisam assinar um contrato, se vocês abrirem a boca, é 1,5 milhão de dólares de multa. E, cara, todo mundo assinou, ficou quieto. Eu vou cobrar de você. E aí todo mundo assinou, ficou quieto. Acho que eram 5, 6 pessoas que estavam sabendo do que estava acontecendo. E aí, que ajudaram a gente, assim, pessoas muito executoras na empresa. Jorge, Bissa, pessoal, a equipe do RH, contabilidade, muitas executoras. E aí a equipe do marketing, nas 2 últimas semanas, assinaram também pra gente fazer a virada que daí surgiu, que o futuro começa agora. E aí, beleza, fizemos essa diligência que foi... Eu tenho até hoje o backup do VDR, era 1.800.000 páginas, deu o nosso data room. Então imagina só quantas horas a gente se dedicou a isso. E aí, fizemos a diligência, caiu exatamente nos valores que a gente já tinha pré-apresentado para fazer o porteira fechada, e aí assina e depois tem o closing. E nesse meio do caminho aconteceu uma coisa bastante difícil da gente lidar,
vale a pena muito a gente contar essa história, que foi, a operação era sempre 10 vezes o EBITDA, mas o EBITDA ajustado. E vocês estavam fazendo, com essa importação dessa máquina, a aquisição de um volume muito alto de matérias-primas, tal, que iria dar um impacto pelos embaraços, pelos custos de fazer essa operação acontecer, ia dar um impacto no EBITDA muito próximo do closing. E a gente já falou, olha, vai ter isso e isso vai ficar fora do EBITDA, porque parte vai para estoque, a gente está comprando muito, o preço vai ser melhor, então vai refletir em margem, e isso vai ficar fora do EBITDA. Ok. Na hora que aconteceu que a gente foi fechar para fazer os 10 vezes EBITDA, até mesmo para fazer o cash out da operação e confirmar o 75-25, ela não aceitou esse ajuste de EBITDA. E ficou brava com quem? Com o advisor. Com o advisor, óbvio, graças a Deus. A culpa é do advisor. E aí ela falou pra você o quê? Não fala mais com o Daniel. Ela falou que não queria mais falar com o Daniel, e aí eu conversando com o Daniel, e aí a gente entendeu que era melhor ela não conversar com o Daniel, e aí o silêncio ia ser a melhor estratégia. E aí a gente te tirou de campo, mas você estava super ativo com a gente. Daniel, ela mandou isso, tá aqui. Então, pra gente não... Porque como já tava tudo fechado... E outra, no dia seguinte vocês iam ser sócios. A gente não queria gerar essa... E eu lembro exatamente da nossa conversa. Você estava aqui, eu estava aqui na sua sala, e eu falava, Letícia, tá assinado. Ela vai ter que aceitar esse ajuste, esse ajuste para baixo do EBITDA, porque já estava combinado, já estava mostrado, tem documento, tá na tal pasta, de tal pasta da diligência, tá aqui, todo mundo viu. Então... A gente foi sempre muito claro, né? A gente não, eu acho que isso é importante também no M&A, porque depois você vai casar com a empresa. Você tá conhecendo seu namorado, mas depois você vai casar com a empresa. Então eu acho que você tem que ser muito claro nas informações para depois não voltar também... E aí eu falei, olha, não faz sentido eu chegar e bater o pé e falar, não, você vai falar comigo porque eu sou advisor. Vamos fingir demência. Total. Eu saio da mesa como o incompetente, você toca com ela, mas tudo que você for falar com ela, a gente se alinha antes. E funcionou super bem. Super bem. Entre o sign e o close não teve mais nenhum estresse, porque ela entendeu que ganhou e a gente só não tinha problema nenhum e deixar você nesse finalzinho fazer o closing, né? Porque assinou e até mesmo fazer o ajuste de EBITDA, todas as obrigações de fazer e tal. Fechamos a operação em 31 de julho. 31 de julho a gente passou o dia inteiro no advogado em Campinas, assim, com eles. Foi muito interessante, que era página com página, com página, com página. E aí tinha que falar com o advogado na Bélgica, e a equipe dele de advogado aqui não era assim tão eficiente. Foi muito complicado, tinha que ter muita atenção. Então, assim, no M&A, é que eu não tinha ChatGPT. Mas quem tá no processo de M&A tem que ter muito conhecimento jurídico. Sem dúvida. Muito conhecimento jurídico. E tem um bom assessor jurídico tem que ter também. Um bom assessor jurídico, mas também tem que ter o conhecimento jurídico para negociar. Então eu lembro que um ponto que pegou muito na negociação, lá no dia do contrato para assinar, foi a questão de voto no conselho. Sim. Por quê? Porque como eles eram maioria no conselho, a gente conseguiu também, negociando, que se a gente fosse contra algo na operação que fosse incoerente com os nossos valores, com o que a gente acredita... Você tinha um veto power para venda direta. Eu tinha um veto power para venda direta. Que era uma coisa que não funcionou e não funciona até hoje no Brasil, né? Não funcionou e não funciona até hoje no Brasil. Então isso daí deu muita garantia pra gente assinar o documento. E a gente demorou mais de meia hora pra assinar. Era muita pilha de papel. Tem essa foto também. Foi pilha e pilha de papel. Só que daí, a gente não acreditava ainda quando a gente assinou, sabe? Foi todo mundo pra casa, assim, com milhões na conta bancária, mas parecia um velório. No carro, assim, meu pai e meu irmão voltando pra casa, parecia um velório, porque você não tá entendendo ainda o que tá acontecendo. E aí, no outro dia, a gente tinha um horário pra fazer o anúncio. Pra fazer o anúncio, porque ele tinha que ser um horário meia hora antes de Nasdaq. Então, acho que Nova York abria às 10, a gente tinha que fazer 9h30, alguma coisa assim. E aí, as pessoas chegaram na empresa, já tudo... Organizado, maravilhoso. E foi um dia muito, assim... Emocionante, assim, o discurso do meu pai. Então, acho que eu fiz a abertura, e aí veio meu pai. E olha, eu já participei de muitos fechamentos, né? Mas eu posso dizer que eu fiquei muito emocionado com o seu pai falando. Muito emocionado. E as pessoas choravam, assim, conforme ele ia falando. E ele, por várias vezes, parou, respirou e terminou o discurso dele. Mas foi muito, muito emocionante. E eles gravaram um vídeo lá na sede, né? Gravaram um vídeo na sede. E
E eu acho que teve muita coisa assim do emocionante, porque foi um projeto de longo prazo, sabe? De muita luta, de muitas coisas que a gente fez durante todo esse tempo. E é você desapegar de um filho. E é muito difícil, assim, todo mundo sabe o quanto que meu pai deu a vida pela empresa, quanto ele amava aquele negócio, quantas pessoas ele já ajudou no Brasil. E foi um dia, assim, muito emocionante. Então, daí, 1º de agosto de 2019, ficou sendo o D1. O dia E vocês me deram essa camiseta que tá aqui. The Future Starts Now, que o futuro começa agora, e eu tenho aqui guardado até hoje. Fica do lado do meu diploma de Harvard, para você ter ideia. Faz muito sentido. De quão importante foi para mim participar desse processo com vocês. Sim, e é algo que faz muito sentido, né? Porque o futuro é agora, o que a gente quer. Então você fala muito dessa questão da executora. Por que eu sou executora? Porque eu não sou aquela pessoa que fico sonhando no futuro. Se eu quero aquilo no futuro, eu foco o que eu tenho que fazer hoje. Pra então, chegar lá. O M&A era o meu futuro, mas ele começou agora, que era no dia a dia, a execução no dia a dia, até que chegou. Lê, e aí, você tocava muito comercial, você vivia em congresso, você vivia, cada hora estava num lugar do mundo, cada hora estava sentado numa mesa, e aí você virou executiva. Como é que foi essa sensação? Porque primeiro é o baque de todo o estresse do M&A, depois o baque de ter vendido, e depois o baque depois de ter chefe. E você olhava tudo, tinha várias caixinhas, pessoas embaixo de você, e virou executiva. Virei executiva. Aí eu fui no... Passou o D1, aí eu fui tirar férias. Fui bufazando no Rio de Janeiro sozinha, Lamara, tomando champanhe. Falei, vou ficar quieta. E aí eu fui me acostumando com essa ideia de ter um chefe, mas de como que funcionava. Porque antes eu olhava o macro na fábrica, então era muito desgastante. Aí, de repente, eu tinha 3 setores. Eu acho que eu era RH, Sistema de Gestão de Qualidade e Projetos. O que é muita coisa, mas pra quem tinha 100% ficar com 20%, eu comecei a participar do ócio mesmo, consegui ser muito mais presente com a equipe, consegui aprender a delegar, eu consegui ser mais líder. E a multinacional, ela traz, graças a Deus na época, ela trouxe muito, realmente, conhecimento. Eles realmente compartilharam o conhecimento. Então, eles ensinaram a gente matriz de responsabilidade, e eu fui aprendendo, assim, é uma escola. Foi uma escola. E pra mim foi ficando muito mais leve. Só que daí eu comecei a ter espaço pra pensar. Porque antes eu não tinha espaço pra pensar. E aí eu percebi que realmente aquilo não era meu sonho. Sabe? Não era a minha pegada. E pro meu pai foi muito difícil ser um chefe. Não, imagina. Pra mim não foi tão difícil. Eu adorava, na verdade, eu trabalhava muito menos, ganhava a mesma coisa e tava tudo ótimo. E aí veio a pandemia. E quando veio a pandemia, aí começou a ter muito tempo de reflexão. Apesar que eu e o Vitor, a gente trabalhou muito. A pandemia, realmente, a gente trabalhou muito, porque a fábrica não podia fechar, porque era setor da saúde. Então, assim, a gente trabalhou muito. E aí eu fui entendendo que não era o que eu realmente queria. E aí, em outubro de 2020, eu saí da fábrica. Outubro de 2020. Aí fui tirar meu sabático, que era também meu sonho de 19 anos. Eu queria tirar um sabático até meus 33 anos. Aí acho que eu tirei com 34. Então sempre tem esse projeto do longo prazo. E aí, eu lembro que você falava que queria fazer um mochilão, ia começar México, depois ia pra América Central, né? Depois ia pra Europa, e aí, fase 2 da pandemia, tudo fechado. Daí eu falei, gente, pra onde que eu vou? Fase 2 de pandemia, ficar preso no apartamento, não quero. O melhor lugar é Bahia. Não tem Covid na Bahia. Aí eu mudei pra Bahia, e aí eu comecei a ter espaço pra refletir na minha vida, né? Porque minha vida sempre foi muito intensa, sempre foi muito negócio. E aí eu comecei a ter espaço pra relacionamento pessoal, comigo mesma. Aí eu conheci o João, aí a gente engravidou, aí a gente casou. E aí eu tinha tempo. Então eu tive uma gravidez maravilhosa, porque eu não precisava trabalhar. Ou seja, o M&A e o recurso desse M&A te fez bem. Me fez bem, o futuro começa agora. Sempre falo isso para os meus clientes, que esse resultado financeiro só contribuiu para o seu bem. Só contribuiu para o meu bem. Na verdade, cada um da minha família seguiu para o seu lado, para o seu sonho. Minha mãe sonhava em se aposentar. Se aposentou, ganhou uns 20 anos de vida. Meu irmão seguiu o caminho dele. Meu pai seguiu o dele também, que ele quis abrir outra fábrica. Não, essa história é muito boa. E na negociação da saída dele da empresa, ele abriu uma outra fábrica. É porque os 25% tinham um earnout, que foi antecipado, né? E o interessante é que o seu pai me falou que tinha um ponto que precisava ser discutido, que era encerrar o não competição, né? Óbvio, se você tá saindo antes, não vai negociar o valor a receber, tem que mudar o prazo de não competição, né? E ele falou, cara, eles não querem me dar esse prazo. Se não rolar,
eu vou chamar você pra mesa. Aí ele conversando com a fundadora e o CEO falou, olha, se não der certo, eu vou chamar meu advisor de novo. Ele falou, não, vamos acertar aqui, tá tudo certo. Aí ele abriu uma fábrica de coluna. E ele me ligou um dia e falou, tá fazendo o quê? Eu falei, pô, tô aqui no escritório, você não quer almoçar não? Quer comer um bacalhau aqui em Rio Claro? Eu fui lá almoçar com ele, com seu pai. Ele falou, cara, eu quero te levar num lugar. Me levou numa fábrica e falou, tô começando outra fábrica nova. Eu tô com 70 e alguma coisa, vou trabalhar mais tantos anos, aí você vende essa aqui também. Eu falei, Tadeu, você não para, meu. Pô, você acabou de fazer o M&A, acabou de sair da discussão de earnout e tá começando outra fábrica. Ele falou, Daniel, o meu negócio é esse. É o que ele gosta. Então daí ele abriu uma outra fábrica. Então o M&A, ele deu a possibilidade de cada membro seguir o seu destino. Então eu acredito que foi, não sei como é que tá a Belga hoje. Acho que é importante dizer também que o prédio é nosso, né? Sim, então a única coisa que eu sei da Belga é o aluguel que, graças a Deus, entra na minha conta todo mês. Mas eu acho que foi um excelente negócio para eles, Sim. um maravilhoso negócio para eles. Mão de obra mais barata, mão de obra qualificada, a fábrica é maravilhosa. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. Sabiam exatamente, pessoas super competentes. A fábrica estava toda certificada pela Anvisa. Então, assim, eles pegaram o negócio pronto, com o negócio com os seus desafios, porque era uma empresa familiar, era profissionalizada se você compara com o setor, mas é bem diferente de uma empresa listada em Nasdaq, né? A empresa listada em Nasdaq é muito rígida, é chato trabalhar numa empresa. Sim, é muita regra, né? É muita regra, é muita reunião, é muito mimimi. Então, o que a gente não tinha antes, que era o mimimi, aí, de repente, na virada, começou essa questão de poder de cadeira. Porque daí todo mundo na empresa foi se descobrindo a sombra de cada um, e aí eles queriam o quê? Queriam crescer na empresa. Então, o que não tinha antes começou a ter, e eu acho que é natural também do corporativo, não é nenhuma crítica. Eu acho que foi um ótimo negócio para eles. Foi um ótimo negócio pra gente. Teve seus desafios no meio do caminho, em saída, tudo mais. Mas eu acho que no fim todo mundo saiu ganhando. Então o M&A me trouxe isso. Ele me trouxe em eu poder tirar o meu sabático. E aí até as pessoas falam, né, pra mim. Hoje não falam mais, mas falavam, é muito fácil ser herdeira. Aí eu falei, é muito fácil você não saber tudo que eu passei. Quanto eu camelei aqui. Tudo que eu camelei pra conseguir essa liberdade. O pessoal só vê a notícia, porque só vê a notícia. Saiu em vários, ficou muito, muito conhecida a operação. E aí eu comecei a trabalhar no digital, e eu tinha uma vida realmente, gente, meu sabático, uma vida maravilhosa. Biquíni, havaiana, morava em frente da praia, onde eu queria morar. Eu tinha uma vida maravilhosa. O que eu fazia terça-feira à tarde? Eu tava numa cachoeira, eu tava numa praia, eu não tava trabalhando. Eu fiquei 3 anos e meio sem trabalhar. Sem trabalhar mesmo. Só fazendo projetos, mas sem efetivamente trabalhar. Mas por quê? Porque eu trabalhei muito antes. Assim, você trabalhei intensamente. O plano deu certo. O meu plano deu certo. Tem só uma coisa que eu queria contar aqui também, que quando a gente assinou, além de todas essas dificuldades, a gente tinha que ter a aprovação, o waiver do BNDES. Tinha o waiver do BNDES. E foi eu e seu pai lá, e a gente falou, puta, cara, como é que vai ser isso aqui, né? Banco público, né? E a gente fez um trabalho de bastidor muito forte, né? A gente tinha feito uma operação recente com o BNDES Par, eu fui de um lado, seu pai foi do outro, e a gente tem uma foto, eu e seu pai saindo do BNDES com a aprovação da operação. Eles aprovaram. E eu acho que, Dani, é legal falar que foram aparecendo vários desafios no meio do caminho. Sem dúvida. Mas a gente nunca viu aquele desafio como, não vai dar certo. Não, como é que eu enfrento isso? O que a gente faz? Isso me deu muita tranquilidade para trabalhar, sabe? Muita, porque eu confiava muito na empresa e vocês também me davam uma confiança para dar a decisão que eu estava tomando, porque a minha decisão era técnica e se era assim, era porque tinha um embasamento técnico, se era não, era um embasamento técnico. Então é muito difícil você, num M&A, além disso, ter que lidar com fogo amigo, que total. é do próprio... E a gente não sempre tinha acreditou nisso, porque eu tenho conhecimento em uma parte, mas tem uma parte que eu não tenho, por isso que existe você. Eu acho que a gente precisa de uma humildade para entender no que a gente é bom, focar no que a gente é bom e no que a gente não é, confia e delega. Exato. Por isso que eu acredito muito em relações de longo prazo, aprendi isso com meu pai, então fornecedores nossos sempre foi de longo prazo, distribuidores nossos sempre foi de longo prazo, a relação pra gente, ela é muito importante, porque tem momentos que a gente tá ótimo e tem momentos que a gente não tá. Faz parte da vida. A gente se ajuda. É por isso que eu fiquei fazendo pitch com você lá há anos, viu? E deu certo, graças a Deus. Deu certo. Lê, e o que você tá fazendo hoje? Porque você também é uma empreendedora nata, uma executora. O que você tá fazendo hoje? Então, eu comecei no digital. Quando eu engravidei, eu planejei que a Beatriz ia nascer de 37 semanas, porque falavam que o bebê nascia em 37 semanas. Chegou 37 semanas, eu não tinha o que fazer.
porque ela não nascia. E eu planejei minha vida inteira pra ela nascer com 37. E aí eu comecei no digital. E quando eu comecei no digital, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu também tava grávida de 37 semanas, hormônios lá nas alturas, e eu comecei no digital. Porque eu queria liberdade. Liberdade de localização. Pra mim, a fábrica, ela me prendia um pouco. É porque você tem que estar lá todo Porque eu dia, tenho que né? estar lá todo dia. Mas era uma narrativa também que eu comprei pra mim. E aí eu comecei no digital. E aí deu 5 meses que a Beatriz nasceu, aí eu comecei a receber algumas clientes que já conheciam o meu histórico de empresária, empreendedora, e eu comecei a perceber, Dani, a dor em relação ao dinheiro. A mulher, o dinheiro é um tabu, e na empresa delas o dinheiro também era um tabu. Então são mulheres que geram muito dinheiro, só que elas sentem culpa, elas sentem angústia, elas ficam desesperadas se, e aqui falo eu que já era assim também, se tem uma diferença no faturamento de um mês pro outro, meu Deus, o negócio vai quebrar. Então assim, acaba desesperando toda a empresa. Por quê? Por causa de relação com o dinheiro. Tinha dificuldade em precificar preço, em cobrar valor, dificuldade em se posicionar, e isso refletia no próprio negócio. E aí, eu não queria muito olhar para a relação com o dinheiro, porque daí eu tenho que olhar para minha relação com o dinheiro. Só que eu entendi que se eu não olhasse para minha relação com o dinheiro, eu ia me divorciar. Por quê? Porque no meu casamento eu era geradora de dinheiro e o meu marido não. E aquilo ali gerava muito embate, porque a pessoa que não tem inteligência financeira, emocional financeira, ela acaba muitas vezes usando o O dinheiro dinheiro como poder. como poder. Mas aí eu falei, cara, dá pra se divorciar, né? Não precisa olhar pra relação com o dinheiro. Pra mentorada, dá pra você trabalhar outras coisas, só que daí teve a minha filha. Eu falei, se eu não olhar pra minha relação com o dinheiro, a Beatrice vai repetir exatamente o que a mamãe tá fazendo. E aí eu me Os inscrevi. filhos sempre fazem melhor pro Sempre pai fazem. do que o pai pro filho, né? Tenha filho. E aí eu me inscrevi no curso de psicologia financeira na Universidade de Chicago. Fiz o curso, comecei a estudar muito economia comportamental, e com toda a minha vivência no corporativo, com toda a minha vivência familiar, então a minha expertise é empresa familiar, eu percebi o quanto a relação com o dinheiro impacta na saúde mental, tanto dos fundadores, da família que está na operação, quanto da própria empresa. Lógico. Então hoje a gente fala muito de NR1. Saúde mental. Só que não existe saúde mental sem saúde financeira e não existe saúde financeira sem saúde mental. E eu não vejo as pessoas falando de saúde mental. E quando é que eu falo de saúde mental, não tô falando de planilha, educação financeira. Porque tem muito rico, gente, que gera dinheiro, que tá doente, que acaba pegando câncer, que acaba se suicidando, que acaba, enfim, que tem medo de perder dinheiro real. Então não é a conta financeira, é como eu me relaciono com o dinheiro. E aí eu criei o método Wellness Financeiro, que é bem-estar financeiro para mulheres e para empresas. Eu não trabalho com homens, só trabalho com homens quando eles são marido das mulheres. Por quê? Porque eu entendi na minha experiência que se a mulher a mulher ela é o termômetro da família, ela consegue melhorar o ambiente em 3 segundos e acabar o ambiente certeza. em 3 segundos. Concordo plenamente. Então não adianta, e vem muita demanda pra mim de homem, mas não adianta o homem trabalhar a relação dele com o dinheiro se a esposa não trabalha. É meu tempo gasto à toa, dinheiro dele gasto à toa, então não adianta. Então eu foquei meu trabalho em mulheres geradoras de dinheiro, que querem sentir bem-estar financeiro, então não só gerarem mais, mas sustentar o dinheiro sem colapsar. Então eu era uma executiva que colapsava, sempre fui muito geradora, mas eu colapsava. No desespero, na angústia, na culpa. E aí o que acontecia? Aí eu compensava. Compensava em cigarro, na época eu fumava, em bebida alcoólica, em compra, na compra-terapia. E eu entendi isso que não era saudável. E aí eu desenvolvi o meu método Wellness Financeiro. E aí hoje eu trabalho com mulheres, tenho um movimento Wellness Financeiro, e com as empresas no bem-estar financeiro. Eu acredito muito e vejo isso, resultados diretos, que quando a gente trabalha o bem-estar financeiro na empresa, naturalmente a gente trabalha a saúde financeira. E o interessante é que você faz esse trabalho, mas você viveu, não só na teoria, mas na prática. Isso faz toda a diferença. É a mesma coisa do M&A. Eu li diversos livros de M&A, mas se você não vive a prática, não adianta. Então você tem os dois, eu acho bem legal. Letícia, assim, eu não tenho como te agradecer, de verdade, porque era um case que eu queria contar muito. A gente, depois que você fez seu sabático, a gente perdeu um pouco de contato. E para mim foi ótimo não só poder contar essa história, mas saber que é a mesma Letícia que eu conheci lá, tá aqui hoje. O M&A não te mudou.
E para mim foi muito legal gravar com você. Eu só tenho que te agradecer mais uma vez, a sua família, o seu irmão. Vocês são pessoas excepcionais. Eu gosto muito de estar com vocês e só tenho que te agradecer por doar um pouco do seu tempo. Muito obrigada, é uma Por estar honra. aqui. É uma honra, Dani, de verdade. É uma honra poder falar sobre isso, né? Depois de novembro desse ano já pude começar a falar sobre o M&A da fábrica, sobre a venda, sobre a negociação. E eu acho que depois desse sabático, dessa mudança de identidade, tudo, agora eu tô pronta de novo pra gente falar de negócio, pra gente fazer negócio junto, pra gente E é genuíno, expandir. viu? Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. A caneca é um presente para você. Obrigada! E aí agora a gente vai fazer uma fotinho. Maravilhoso. Obrigada.